Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém. Shalom. Estamos acostumando, né? Feche seus olhos por um momento. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem falado ao coração do Teu servo e também aquilo que precisamos ouvir. Sabemos que algumas coisas agradam o nosso coração, agradam os nossos ouvidos e outras nem tanto. Mas sabemos que tudo é perfeito, é agradável e é a Tua vontade. Por isso, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento. Se precisamos enxergar algo espiritual, que assim seja. Se precisamos ouvir algo espiritual, que assim seja. Mas que tudo venha de Ti. Que o Espírito Santo fale através da Sua palavra. Hoje eu sou o vaso, Senhor, e eu peço que o Senhor use a minha vida para poder abençoar, que seja realmente um vaso para honrar o Teu nome, para glorificar a Ti. E pelo poder do nome de Jesus nós declaramos que o Senhor já está nesse lugar, já tem falado e agora só vai complementar. Amém. Vamos lá então. O Senhor tem falado comigo há um tempo já a respeito do mover dentro da igreja, daquelas pessoas que trabalham dentro da igreja, né? E nós, assim, carinhosamente entendemos, né? Algumas pessoas tratam como os levitas da igreja, os levitas da casa do Senhor. Mas o que é realmente um levita? O que é realmente um obreiro na casa de Deus? Eu vou trazer alguns contextos e textos e contextos da palavra do Senhor para os dias de hoje. Nós vamos usar muito o livro de Números para poder aprender e entender aquilo que o Senhor está falando hoje, no culto de hoje. E primeiro, para a gente iniciar, o que é um levita? O que é ser um levita? Bom, para início então, para ser um levita tem que nascer da tribo de Levi. Alguém é da tribo de Levi aqui? Então, já começa a dizer que nós não somos levitas. Nós não nascemos da tribo de Levi. Então, carinhosamente, o apelido levita nós recebemos por conta dos feitos que aconteceram naquela época. Mas levitas somente é quem é da tribo de Levi. E nós vamos continuar nesse entendimento. Eles eram homens e mulheres nascidos da tribo de Levi. Nós usamos o nome levita nos dias de hoje, como eu disse, em algum momento do ministério dentro da igreja. Então, vai ter aqui o louvor, vai ter o ministério diaconato, o presbítero, vai ter a pastora. Então, todos carinhosamente são chamados de levita e nós vamos entender o porquê agora. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 1. Versículos 50 ao 54. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Aleluia. Números 1, 50 ao 54. Diz assim a palavra do Senhor: Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Tudo que nós vamos ler em Números, tudo que nós vamos aprender em Números, eu vou trazer para os dias de hoje. Já lembrando os irmãos, levitas não existem mais, a não ser em Israel, descendentes da tribo de Levi. Mas tudo que eu trouxer aqui é relacionado à palavra do Senhor que foi lá atrás. Amém? Então vamos lá. Primeiro,
O que era o tabernáculo? O tabernáculo, na época de Israel, na época de Moisés, era o local onde Deus se fazia presente e falava com o povo de Israel. Era onde Deus recebia os sacrifícios, onde Deus morava. Então, era a morada do Senhor. O tabernáculo era portátil. Ele era algo que dava para montar e desmontar a qualquer momento. Por que o tabernáculo era portátil? Porque remete diretamente ao Novo Testamento, que Deus faz morada em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, desde que seja cristão. Então o tabernáculo, ele poderia se mover. Naquela época, a morada do Senhor poderia se mover. Só que tem um porém. Olha que maravilhoso, extraordinário que era naquela época, e que nós deveríamos estar trazendo para o dia de hoje. Se você ler aí, deixa eu pegar aqui, no versículo 51 vai dizer assim: quando o tabernáculo partir, então os levitas vão desmontar ele e vão. Quem é que dava a direção então? Era Deus no tabernáculo. Quando o tabernáculo iria se mover, quando Deus queria, vou dar uma volta, vou passear, vou andar mais não sei quantos quilômetros nesse deserto, o povo tinha que desmontar o tabernáculo e levar Deus aonde ele queria. Deus quer morar aqui agora. Lembrando, Deus não tinha uma morada fixa, mas justamente isso era para doutrinar o povo, era para estar colocando diante deles que a vontade do ir e vir, o se mover, não pertencia aos homens, mas pertencia a Deus. Então Deus se movia na direção que ele queria e o povo servia a Deus. O povo servia a Deus, não era ao contrário. Hoje nós vemos diferente, né? Deus, vem comigo. Deus, eu vou lá entregar meu currículo, vem comigo lá. Deus, eu vou não sei aonde, vem comigo. E mudou-se a visão de Deus, do servir. Hoje nós fazemos Deus nos servir. Nós queremos que Deus nos sirva. Então eu quero uma porta de emprego, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero tudo do bom e do melhor. Deus tem que me abençoar. E nós esquecemos essa principal, esse fundamento, que Deus é quem dá a direção. Então, o povo de Israel, eles tinham tanto cuidado disso, que eles paravam e não reclamavam. O tabernáculo parou, vamos parar. Por quê? Se vocês lerem Números e mais para frente nos outros livros, vão ver que Israel só vencia a guerra enquanto o tabernáculo estava com Israel. Depois veio a Arca da Aliança e aí teve muitos problemas. Vocês estão ouvindo muitas pregações aqui a respeito disso. E continuando, isso é a parte do tabernáculo. Então o tabernáculo, para não esquecer, é a presença de Deus. Tabernáculo é a presença de Deus. Os levitas foram foi a tribo que foi escolhida por Deus para desempenhar os papéis no cuidado do tabernáculo. Então Deus chamou a tribo de Levi: olha, esses são separados para mim. Esses é quem vão cuidar do tabernáculo e da minha presença. Então Deus escolheu os levitas. E aí tinham algumas funções esses levitas. Eu vou dizer algumas, dentre muitas que existem, mas eu vou dizer algumas. Eles eram porteiros, eles eram guardas, eles eram administradores, músicos e líderes de louvor, eles eram professores da palavra de Deus, eles eram as pessoas que examinavam os leprosos. Nós aprendemos aqui esses dias, o levita era levado ao levita, o leproso, e ele tinha que examinar. Então ele era uma espécie de médico, um enfermeiro também, ele tinha que examinar para ver o que estava acontecendo com o leproso. Os dízimos e as ofertas eram entregues aos levitas. Eles ajudavam nos sacrifícios. Então quando alguém ia lá sacrificar, eles tinham que ajudar a preparar o altar, a arrumar, deixar bonitinho, fazer tudo acontecer da melhor forma possível para que o sacrifício daquele pecador, daquela pessoa, fosse aceito. Então o levita tinha essa incumbência. Eles eram assistente do sacerdote. Então o sacerdote estava ali ministrando, falando alguma coisa, ele estava ali do lado o tempo todo esperando. Quando tinha alguma coisa para preparar, olha, vai em tal lugar, fala com tal pessoa. Então era o levita que tinha que fazer
essa correria, fazer essa ligação, fazer essas coisas acontecerem. Eles eram juízes e escribas. Então vocês vão ver vários juízes também, né? O próprio livro de Juízes vai mostrar lá que alguns deles eram levitas. E esse último eu deixei por último porque é o que eu acredito que é o mais importante. Eles cuidavam da cultura das tribos. O que era essa cultura? Nós acabamos de ouvir aqui a pastora sendo usada por Deus para falar através da cultura de Nínive. Quando um rei se levantou e falou, todo mundo vai jejuar, e ninguém reclamou. Olha que cultura forte. Um líder levantou e falou, todo mundo vai jejuar, todo mundo vai se vestir de saco, ninguém, nem boi, nem cachorro, ninguém vai comer nada. E todo mundo, ok, todo mundo acatou aquela ordem, por quê? É uma cultura que regia Nínive. Então eles seguiam o seu líder, eles acreditavam no seu líder, eles acreditavam naquilo que eles estavam vivendo. E aqui os levitas eram encarregados de justamente colocar a cultura, uma cultura de Deus no meio do povo de Israel. Tanto que nós vamos falar isso mais para frente. Os levitas, eles ficavam o tempo todo observando quem é que estava andando no caminho correto, quem é que não estava andando. A própria palavra fala que eles eram juízes, eles tinham que observar essas situações, e nós vamos entender o porquê. A tribo de Levi acampava em volta do tabernáculo de Deus. Ela acampava em volta, então o tabernáculo de Deus estava num ponto, a tribo de Levi ficava em volta. Eles faziam ali os seus acampamentos em volta, cuidando, porque eles tinham que cuidar do tabernáculo, eles tinham que estar perto de Deus. Os levitas tinham que estar perto do Senhor, eles não podiam estar longe, eles não podiam estar afastados, eles tinham que estar próximos, para quando Deus quisesse algo, eles estariam ali para trabalhar, para exercer sua função, para fazer aquilo que o Senhor pedisse. Se o tabernáculo partir, como nós já vimos, os levitas tinham que ir lá desarmar todo o tabernáculo e levar Deus onde Deus queria. E aí o que acontece? Nós vemos aqui, ainda no versículo 51, dizendo assim: o estranho que se aproximar morrerá. E por que a palavra fala que o estranho que se aproximar morrerá? Está falando diretamente daqueles que não foram chamados para cuidar do tabernáculo. Aquelas pessoas que não são chamadas para o ministério e querem se aproximar de uma maneira errada. E aí acontece o que? A morte. Aqui naquela época eles morriam fisicamente. Hoje o que acontece? Vocês viram já muitas pessoas entrando e saindo no ministério. Isso é a morte espiritual. Isso é a morte interna das pessoas. É justamente o que a Bíblia está dizendo. O estranho que se aproximar. E o que era o estranho? Eram aquelas pessoas que não se preparavam, não eram chamadas. Eu vou adentrar aqui num detalhe maior. Deus estava no meio de Israel, mas somente os levitas poderiam estar perto de Deus. E nós vamos entender aqui. Os levitas, eles eram encarregados, eles eram soldados também, eles aprenderam a guerra e eles eram encarregados de defender o tabernáculo. Mas o tabernáculo não necessitava ser defendido, porque Deus tem todo o poder. Por que os levitas então defendiam o tabernáculo? Nós vamos ver que os levitas estavam no centro, em volta do tabernáculo, e em volta dos levitas estavam as outras tribos. As outras 11 tribos estavam em volta dos levitas. Nós vamos ver isso daqui. E o que acontecia? Existia muita curiosidade naquela época, como existe hoje. Então, sempre tinha um que queria lá ver o que estava acontecendo no tabernáculo. Sempre tinha um que queria ver, porque vocês concordam comigo que não tinha mais nenhum povo além de Israel naquele lugar? E por que os levitas então tinham que montar guarda no tabernáculo? Porque o próprio povo de Israel não confiava no Deus que eles serviam. E tinha aqueles teimosos, tinham aqueles que, deixa eu ver se está lá mesmo, deixa eu ver se é verdade.
Deixa eu ver o que acontece. E os próprios levitas tinham que defender o tabernáculo, não porque Deus precisava de defesa, mas defender o povo para eles não morrerem. Então os próprios levitas evitavam, não vai não vai, você não está preparado. Olha, você não está preparado para estar na presença do Senhor, você ainda não está preparado para dar esse passo, toma cuidado. Você está querendo ir a lugares que não é permitido. Olha, deixa Deus tratar com você, assim como aconteceu em Nínive. Um líder fez todo mundo se consagrar, o povo de Israel também tinha que se consagrar. Nós vamos ver em vários livros da Bíblia dizendo que havia a necessidade de consagração das pessoas. Quando pregavam jejum, quando pregava, por exemplo, a santificação, quando Davi santificava o povo, quando Davi fazia o jejum ou fazia alguma coisa, nós vemos muito isso na Bíblia. E nesse tempo não era diferente. O povo estava acabando de sair do Egito. Tinham costumes ainda com eles que não condiziam. Então talvez eles queriam entender que tipo de Deus que estava naquele lugar, que morava naquele tabernáculo. E aí, quem eram as pessoas que estavam indo lá? Quem eram as pessoas que estavam adentrando no templo de Deus? E transferindo para hoje, para os dias de hoje, quem são as pessoas que vêm para a igreja? Ver quem é esse Jesus que está lá? Que Deus que tem na nova aliança? Deixa eu ir lá ver o que tem na nova aliança. E aí está um perigo. Quem é que vem para a nova aliança ver o que está acontecendo? São os curiosos, são os simpatizantes, os oportunistas, os religiosos, aqueles que precisam ter uma religião. Independente do que aconteça, ele acredita na religião, ele não acredita em Deus. As pessoas irresponsáveis, e nós vemos muito isso acontecer, né? Quando a própria pastora dá na mão de alguém algo importante para fazer, daqui a pouco a pessoa some, não dá um parecer, não fala aonde está, o que aconteceu, some, simplesmente some, não dá nem tchau, né? As pessoas irresponsáveis, as pessoas preguiçosas. Dá glória a Deus aí, irmão. Irmão, você está sendo abençoado? Tô. Vamos orar? Vamos. Os preguiçosos, os covardes. Irmão, a hora de guerrear, Deus está me movendo, Deus move a pastora, vamos fazer uma batalha espiritual. Irmão, já com medo de acontecer alguma coisa no meio da igreja, de acontecer algum mover, o irmão já fica assustado. Não toma a frente. Ou, irmãos, vamos fazer uma campanha, vem cá, vou impor a mão em você, você vai ser abençoado, vamos abençoar a tua casa. E o irmão é abençoado, ele já sai olhando dos lados, já vai acontecer alguma coisa. Ou não, vou trancar bem a casa, pode entrar um ladrão, não, eu vou ficar atento, o outro lá no trabalho está falando mal de mim, a qualquer momento eu posso perder o emprego, a qualquer momento vai acontecer isso. São as pessoas covardes, são as pessoas que não creem no Deus que servem. E existia naquela época também essas pessoas covardes. Deixa eu ver se realmente, se nós formos para a guerra, vai ter alguém que vai guerrear por nós e nós vamos vencer. E aí, tem aquele, hoje não, amanhã eu vou. Hoje eu não vou no culto não, amanhã Deus fala comigo. Não, amanhã eu vou, prometo que amanhã eu vou. Eu sou escolhido, não preciso ler a Bíblia, já sei, eu ouço lá, para que ler a Bíblia? Eu estou ouvindo todo dia, eu ouço um louvor, vejo uma pregação, para que ler a Bíblia? Não preciso, já estou ouvindo bastante. O irmão Júnior lá falou um monte de coisa lá, já não preciso ler a Bíblia hoje não. Já aprendi bastante com o irmão Júnior. E claro, dentro disso tudo a gente pode dar o nome de pecadores. Os pecadores que vêm para a igreja. E esses que vêm e se arrependem e querem ouvir, mas eles ficam ali. O que eu tenho que fazer para que o Senhor me aceite? O que eu tenho que fazer? Aqueles que vêm, né, sem saber de nada e querem uma mudança de vida, querem uma transformação, e eles se perguntam, o que eu tenho que fazer? Então, por esse motivo, é que os levitas cuidavam do tabernáculo, para evitar esse tipo de pessoa se aproximar. E o que é cuidar
do tabernáculo nos dias de hoje é justamente quando nós vemos pessoas, e a pastora pode dizer melhor do que eu, que ela vê mais gente aqui, conversa mais com vocês do que eu, aqueles que estão se desviando do caminho, aqueles que estão desanimando. E é esse tipo de pessoa que a gente tem que cuidar. Olha, vem cá, o que está acontecendo? Por que você se aproxima e se distancia? Por que você está e não está? O que está acontecendo? Então nós temos que observar, ter essa observação. Claro que a pastora tem isso melhor do que eu, com certeza, melhor do que nós. Vamos lá então, continuando aqui no raciocínio, para correr com o tempo também. Livro de Números, capítulo 3, um pouquinho para frente aí, versículos 5 ao 12, vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. E aí nós vemos então algumas coisas diretamente direcionadas para quem é levita, para quem está trabalhando dentro da igreja, para quem está exercendo a sua função no ministério. E aí eu vou dizer agora o ministério da Nova Aliança. Nós temos os porteiros, que são os diáconos, cada dia muda um ali. Nós temos aquele que está cuidando dos nossos carros lá fora, não sei quem está hoje lá passeando, vendo os nossos carros, cuidando deles, cuidando do pátio, de quem veio de moto. Nós temos o pessoal que está aqui sempre recolhendo dízimo e a oferta, ora por nós. Nós temos o presbítero, que sempre está nos ajudando também. Nós temos o pessoal do administrativo, que está lá em cima agora, eles nem estão sabendo, viu? Glória a Deus. Então tem o pessoal do administrativo, nós temos o pastor e a pastora, nós temos o ministério de louvor, nós temos técnico de som, nós temos muita gente trabalhando dentro da igreja para manter o quê? Qual era a função do levita? Para quem já entendeu, a função do levita era fazer o que com o tabernáculo? Manter o tabernáculo funcionando. Manter o tabernáculo em movimento, funcionando. Quando Deus disse para o povo de Israel: eu quero ir para tal lugar, eles iam da mesma forma: Shirley, eu quero que você faça o pessoal orar. E aí Shirley vai e faz o pessoal orar. Shirley, agora você vai ensinar o pessoal a jejuar. E a pastora Shirley vai e ensina o pessoal a jejuar. Pastor Ivan, eu quero que você dê uma exortação. E aí vem o pastor Ivan e faz a exortação. E por aí vai. E é dessa maneira que hoje Deus se move, através de quem? Do sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? Dentro da igreja. Dentro da igreja hoje o nosso sacerdote é a pastora Shirley, pastor Ivo, pastor Ivan, são sacerdotes que hoje nos guiam, nos direcionam. E nós, junto com os levitas, nós caminhamos. Os levitas erguem esse tabernáculo, como? Servindo o sacerdote. Então os levitas estão aqui para servir quem? O sacerdote. Porque o sacerdote está servindo quem? A Deus. Então nós como levitas, eu me ponho no meio, nós como trabalhadores, né? Lembrando, levitas é um nome carinhoso. Nós como trabalhadores da igreja, nós estamos aqui para servir o pastor. Ah, mas eu não concordo com o que ela disse. Sai do ministério. É melhor você sair, porque a direção da pastora é a direção de Deus. Se você não concorda, o estranho que se achegar, morrerá. Aquele que não concorda, aquele que está no ministério e não concorda com o que está sendo feito, é perigoso. Nós aprendemos já que nós devemos honrar os nossos líderes e segui-los, se eles estiverem no Senhor. Amém?
Então, se a nossa pastora está no Senhor, está dando uma direção, toda a liderança, todo o ministério segue essa direção. Aquele estranho que não quiser vai morrer espiritualmente. Infelizmente, a fé dele vai ser abatida, ele vai desanimar, porque ele não está condizente com aquilo que Deus está mostrando. Então, estamos aqui para servir ao pastor, à pastora. Estamos aqui para servir quem? A congregação. Aqui vocês vão ver que eles estavam a serviço de quem? Do arraial, do povo de Israel. E nós estamos aqui também para servir a congregação, servir as pessoas da igreja. Os levitas, os trabalhadores estão aqui para servir vocês, igreja, porque se não tivesse vocês como igreja, não haveriam trabalhadores. Não haveria. Então, se Deus está levantando tantas pessoas assim para trabalhar no ministério, é porque necessita. E se está permanecendo, e glória a Deus que está permanecendo, glória a Deus que está permanecendo as pessoas que foram levantadas, é porque está agradando ao Senhor e o Senhor está dando direção. Agora vocês começam a entender então o que é a cultura dentro da igreja. O porquê dos levitas serem tão importantes para manter a cultura. Pastora, vem e prega algo aqui. Traz aqui do jejum. Aí saio eu daqui, eu vou conversar com o irmão lá fora depois. Irmão, aquilo tudo que a pastora falou, não precisa levar o pé da letra não, tá? Precisa jejuar tanto assim não. Ó, vai por mim. A carne você ainda pode comer lá, um bifinho por dia, só um bifinho por semana, não tem problema. E aí, que tipo de cultura que é essa se a gente não está falando a mesma língua? Então, é um estranho. E esse estranho, uma hora ele vai morrer. Uma hora Deus retira ele, uma hora ele morre espiritualmente. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então a mensagem é para os levitas, mas muito mais para a igreja. Por quê? Quem é que ajuda os levitas a manter a cultura? Você que não está no ministério, mas que vem, ouve a palavra de Deus e você concorda. E se você nos ajudar a entender que estamos no caminho certo, então isso se transforma num avivamento. A partir do momento que nós estamos falando a mesma língua, eu falo A aqui, vocês entendem A aí, a pastora fala B, vocês entendem B, nós estamos numa mesma atmosfera, nós estamos no mesmo arraial, nós estamos numa mesma congregação. Ontem a pastora na quinta-feira a pastora falando aqui a respeito do jejum, que já está tendo algumas conversas, algumas coisas, alguma confusão. Então, peraí, o que é que está acontecendo? Vamos alinhar o que está sendo ensinado. E foi o que a pastora fez. Alinhou e todo mundo disse o quê? Amém. Entendemos. Então, agora o arraial está falando a mesma língua. Então, vamos continuar. E o mais importante da incumbência de quem está na obra, manter a presença do Senhor no tabernáculo. Isso é o mais importante, porque se os levitas não conseguissem manter a presença de Deus no tabernáculo, com tudo isso, olha, não deixa entrar o estranho, vem cá, o que está acontecendo com você? Cuidando, orando, abençoando, indo até as outras tribos para saber o que estava acontecendo. Olha, agora, porque se vocês entenderem, naquela época, as tribos não podiam ir até um centro. Então, quem é que ia até as tribos? Os levitas. Eles saíam e iam até as tribos para pregar o mesmo evangelho, para falar as mesmas leis que Moisés recebia. Moisés recebia, era o sacerdote, passava para os levitas iam de tribo em tribo. Gente, essa é a língua que a gente está falando. Pessoal, esse é o ministério que a gente está fazendo. Essa é a palavra do Senhor. Então, quando chega até a pastora Shirley e passa para vocês, nós, músicos, obreiros, diáconos, administradores, porteiros, nós temos que fazer de tudo para essa presença se manter aqui e ficar. Porque se Deus não gostar, vai acontecer que nem acontecer aqui. Ergue o tabernáculo e vamos embora. E eu não quero, assim como eu creio que vocês também não, que o tabernáculo saia daqui. Nós não desejamos que o tabernáculo queira levantar acampamento para sair daqui. Que ele permaneça, que ele fique aqui e que venha trazer bênçãos para nós. Foi assim que todas as tribos foram abençoadas, porque a presença de Deus era constante junto com eles. E aí nós vamos
Números capítulo 8. A igreja está entendendo? Amém. E eu vou falar alguns versículos aqui, para que a gente possa entender. Então, no versículo 6 vai dizer assim: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Versículo 9: farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 15: depois disso entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Versículo 19: e os levitas dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E versículo 21: os levitas se purificarão e lavarão as suas vestes. E Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Então aqui, primeira lição que a gente aprende aqui: os trabalhadores dentro da igreja, eles estão a serviço do pastor para a cultura da empresa. O pastor, a liderança, é quem purifica o ministério. O pastor, o sacerdote, é encarregado de purificar os trabalhadores. Como? Reunião. Vai ter reunião, vem cá. Vou falar hoje com o ministério infantil. Vou falar hoje com o ministério de louvor. Vou falar hoje com o administrativo. É o pastor quem tem que dar essa direção. Então o pastor é quem purificava. Como? Tirando da mente as coisas ruins. Chamando para conversa. Na empresa a gente fala one on one, um a um. Chamando no um a um ali, vem cá, vamos conversar olho no olho. O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Então tem que ter essa tratativa. E o ministério, automaticamente reconhecendo isso, continua servindo ao pastor. Os levitas purificados, agora eles conseguem o quê? Purificar a igreja. Se os levitas não forem purificados, se os levitas não tiverem a linguagem do pastor, da pastora, não tem como a gente conseguir purificar a igreja. Então, eu digo agora por mim, porque é o ministério que a gente exerce aqui no louvor. Se eu não estiver preparado para tocar, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir transmitir isso para vocês, para a igreja. Se nós não estivermos bem aqui, a igreja não recebe louvor. Se nós tocarmos nota errada, se nós batermos fora do tempo, se cantarmos desafinado, vocês não vão conseguir receber. E a adoração que vocês deveriam estar fazendo para tocar pelo menos o dedo do pé de Deus, do trono de Deus, não vai chegar nem perto. E o Senhor não vai conseguir sentir o cheiro suave da adoração de cada um de nós. Então nós como obreiros da casa do Senhor, nós precisamos ter esse sentimento de que nós devemos ser purificados e ajudar a purificar a igreja. Somos especiais? Não, estamos aqui para trabalhar. E se nós aceitamos esse trabalho entre aspas, se nós aceitamos esse chamado, então nós temos que fazer bem feito, porque vidas dependem daquilo que estamos fazendo aqui. Vidas dependem daquilo que nós estamos exercendo. Mas calma que vai sobrar para vocês também, igreja. Vai sobrar para cada um de vocês que não tem um ministério na igreja, mas é muito mais importante do que nós. E vocês vão entender o porquê. Todos somos importantes dentro da casa do Senhor, todos. Mas a igreja tem um papel fundamental e que não pode ser retirado da igreja. E Deus não retirou isso da igreja, e vocês vão entender, e acredito que vai ser forte essa mensagem para vocês. Os levitas são responsáveis por fazer e manter a presença de Deus. O pastor é a voz e a direção de Deus. Então nós mantemos a presença do Senhor para que o Senhor fale com o sacerdote, fale com a pastora. E aí as outras tribos? As outras tribos, se vocês lerem, eu não vou pedir para vocês lerem, mas eu vou só dar uma introdução aqui no capítulo 2 de Números.
Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ou bandeira. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. E aí vai falar, os que se acamparem ao lado do oriente, do sul, junto com o seu exército, junto com a sua bandeira. Então, as outras tribos de Israel, elas acampavam em volta da tribo central dos levitas. Por quê? Os levitas foram chamados para cuidar das coisas de Deus. Mas os inimigos de Israel eram inúmeros inimigos, era muito inimigo que ele tinha. E os levitas não podiam guerrear, eles não podiam sair do meio para ir lá guerrear lá na frente, porque se eles saíssem do meio, outras pessoas poderiam entrar, e se essas outras pessoas ou outros povos que entrassem no meio do arraial, poderiam contaminar o tabernáculo, eles poderiam destruir o tabernáculo. Deus, Espírito, não seria destruído, mas o tabernáculo, a construção, sim. Então, o que era importante acontecer? As outras tribos tinham que defender a tribo de Levi. Eles tinham que lutar à frente para manter a tribo de Levi intacta. Então, muitas vezes o que acontece? Nós estamos aqui, nós estamos aparecendo, a gente toca, a gente passa a salva, a gente ora, a gente está no portão, está todo mundo fazendo alguma coisa. E aí, o que menos deve acontecer é aquele famoso ciúmes. Ah, porque ele não eu? Porque ele está fazendo isso não eu? Porque ela e não eu? Isso não pode acontecer. O que tem que acontecer é o contrário. Eu tenho que estar orando pelo ministério, eu tenho que estar jejuando junto com o ministério, para que o ministério se mantenha firme, para que o ministério consiga manter a presença de Deus. Para quê? Para que eu possa levar a boa notícia da presença de Deus para minha casa. A palavra vai falar em 2 Pedro, eu não lembro agora o capítulo, 2 Pedro 2, se eu não estou enganado, que nós fomos feitos sacerdócio real do Senhor. Nós somos os sacerdotes agora, nós somos escolhidos, nós somos a nação santa do Senhor, o povo escolhido de Deus. E se hoje nós temos o direito, que Deus nos deu de sermos sacerdotes, o que é que nós estamos levando para casa? Que tipo de mensagem nós estamos levando para casa? Nós estamos levando a mensagem de que Deus está lá na nova aliança, e nós vamos lá para a nova aliança ouvir a voz de Deus, ou nós estamos levando que os músicos lá estavam feios, o presbítero nem olhou na minha cara, a pastora nem me cumprimentou? Que tipo de mensagem que eu estou levando para minha casa? Para que as pessoas também queiram estar nesse arraial. O problema que está acontecendo nos dias de hoje é que ninguém está querendo vir para o meio do arraial. As pessoas que estão de fora não estão conseguindo enxergar no arraial algo grandioso que naquela época existia. Que naquela época todo mundo queria estar no centro, junto com os levitas, para ver o que acontecia no tabernáculo. E nós temos que chamar a atenção para isso. E isso que está acontecendo na igreja hoje é maravilhoso. O jejum, a oração, a consagração, a mesma cultura, a mesma linguagem. Para quê? Para que as pessoas lá fora desejem estar junto com a gente no centro do tabernáculo. Caminhando para o final. Glória a Deus. Números 2 vai falar de todas as tribos, tá? Se vocês lerem número 2, o segundo capítulo vai falar todas as tribos, onde cada um tinha a sua posição, e a de Levi era no centro. A de Judá, para quem tem curiosidade da de Judá, que é da onde vem a descendência de Jesus, ela estava à frente, ela era a primeira a guerrear. Então, a tribo de Judá, ela estava à frente da tribo de Levi. Então, toda vez quando vinha um exército, Judá era os primeiros a guerrearem. Tanto que Judá era o maior número da tribo aqui. Se vocês olharem, eles eram em maior número, eles eram os maiores guerreiros. Eles estavam na frente. Então, nós vamos ver aqui quem eram as pessoas que estavam protegendo os levitas. Eles eram treinados.
Nós temos que ter uma igreja treinada. Nós temos que ter pessoas treinadas aqui, treinadas na palavra, treinadas na santificação, treinadas para enfrentar qualquer situação. Eles eram treinados. Qualquer situação que vinha diferente, eles talvez teriam alguma dificuldade, mas eles sabiam se defender, sabiam atacar. A igreja tem que saber se defender, mas muito mais, tem que saber atacar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então isso fala diretamente do ataque. Nós temos que saber atacar o inferno, nós temos que saber atacar os demônios, as circunstâncias que nos afligem, os problemas. Não é só se defender. Crente que se defende, uma hora o escudo vai romper. Não dá, você tem que estar atacando também. Eles estavam prontos. Por que só faziam isso? As outras tribos só guerreavam, porque eles ficavam na sua posição. Quem traziam a mensagem? Os levitas. Os levitas traziam as mensagens para eles, a mensagem de fé, de vida, e eles estavam prontos o tempo todo para guerrear, para defesa, para ir a campo. Eles eram rápidos. Houve um problema? Oh céus, oh vida, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a pastora para vir aqui orar, porque está acontecendo problemas e mais problemas, e eu não sei o que fazer. Então eles eram rápidos. Tinha um problema? Vamos resolver esse trem. Vamos resolver esse negócio, não pode ficar assim. Eles não ficavam pensando muito, porque eram treinados, já sabiam o que tinha que ser feito. Não ficava se lamentando com o que pode acontecer, ou amanhã, enfim. Eles não eram assim. Eles eram atentos. O que é uma igreja atenta? Opa! Estou sentindo cheiro de avivamento. Vai acontecer o avivamento. E tá prestes a acontecer. Opa! Está acontecendo algo ali. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Uma igreja atenta às coisas que estão acontecendo, tanto dentro como fora. Se você não se interessa por política, como o nosso pastor Ivo gosta, dá uma pincelada, né? Dá uma olhada lá para ver o que está falando lá naquele governo. Dá uma olhada para ver que lei que está votando. Pergunta para o Rogério, o que está acontecendo lá? Você está sabendo de alguma coisa? Rogério que está por dentro também da política? Pergunta. Eu não sei o que está acontecendo na Bolsa de Valores. Irmão, dá uma olhadinha só, porque aquilo lá também influencia diretamente em nós. A gente paga o cobre, né, pastor? Misericórdia, eu uso o cobre direto, o pastor também. Cada vez está assim, está igual uma gangorra. E a gente fica acompanhando o preço, a gente fica desesperado. Então dá uma pincelada, dá uma olhada, porque às vezes você saber um pouquinho de cada coisa vai te ajudar. Tem que estar atento, tem que estar entendendo o mover do mundo. Eles eram fortes. Não é aquele negócio, doeu, nossa, tá me xingando lá, tô magoado, magoei. Por quê? Falou mal de mim lá. Eu magoei. Não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. Irmãos, imagine Israel, para onde que eles iam? Se alguém ficasse magoado naquelas tribos lá. Já imaginou Moisés falando assim, vocês vão tudo morrer, do jeito que Moisés falava na época que Deus mandava? Aí a tribo de Benjamim, Moisés falou muito áspero, vambora. E aí? Para onde que eles iriam? Para onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Você entende onde você está agora? Você como igreja, para com esse negócio. Tá no arraial, você tem que lutar, você tem que ser forte, você tem que estar preparado, tem que estar atento. Uma hora vai beliscar, uma hora vai vir um espinho na sua carne e você tem que ser forte. Não pode desanimar com isso. Se desanimar com isso, então você não estava preparado para estar no exército. E aí, eram pessoas defensoras. O que é pessoa defensora? Eu não vou naquela igreja lá porque é pastora mulher, não vou muito... Peraí, aquela igreja é uma bênção. Toma posição. A igreja é uma bênção. Lá nós temos palavra, nós temos alimento. Mas eu não vou lá porque tem aquele irmão do vidro lá que falou umas coisas para mim. Peraí, aquele irmão é uma bênção. Eu converso com ele. Tem aquele irmão que luta lá, taekwondo, e meteu o pé em mim uma vez lá e... Peraí, aquele irmão é uma bênção. Você tem que defender onde você está. Se você não acredita nesse lugar, então por que você está aqui?
Se você não acredita no arraial que você está frequentando e no tabernáculo que está minando o maná para você, por que você vem? Você é um simpatizante? Quem é simpatizante? Ergue a mão. Amém, glória a Deus. Quem é curioso? Quem tem a certeza do que está acontecendo aqui? Amém. Pouquinho, ninguém tem a certeza. Quem tem certeza do que está acontecendo aqui? Então você está no arraial certo, irmão. Você está no arraial certo. Se você sabe o que está acontecendo aqui, você está no lugar certo. Então, não é curioso o que está aqui. São pessoas que entendem, pessoas maduras. Eram trabalhadores, como todos nós somos. Eles tinham que trabalhar para comer, porque além de proteger a tribo, eles tinham que plantar, né? E era tudo rápido, né? Olha como eles tinham que pensar rápido. Era um povo que pensava rápido. Estava no deserto. O que eu vou fazer? Plantar. Peraí, vou plantar, vou colher o maná, vou fazer alguma coisa. Então eles tinham que correr. Eles tinham que correr com as coisas. Não dava para ficar ali, vou fazer minha hortinha, vou arar a terra, pôr um adubinho. Não, eram rápidos. Então eles tinham que fazer as coisas rápidas. Eles eram pais, eram filhos, eram esposas, todo mundo no mesmo pensamento. Que família que você está? Chega lá na tua família, você fala uma coisa, o outro fala outra, e vocês acabaram de sair do mesmo culto. Vocês acabaram de sair da mesma igreja, do mesmo culto, estavam sentados lado a lado, e chega lá, vai para lá, e ergue a mão, e tira o chinelo, a cinta, e já começa uma discussão, e um empurra o outro, o irmão batendo no outro, a mãe brigando com a filha, o filho respondendo o pai. Peraí, que linguagem que nós estamos falando? Estamos entendendo a mesma mensagem? Eles estavam, e isso agora eu acho que a pastora vai dar um glória aí, Eles estavam nas reuniões, eles estavam nos cultos, porque o culto era no centro, aí lá do centro começava o culto, as tribos estavam em volta, e eles tinham que participar, e eles estavam sempre participando, eles estavam nos cultos, eles estavam nas reuniões, porque mesmo que um da família não podia ir, o outro ia lá para quê? Para trazer a boa notícia de Deus. O que é que Deus falou hoje? Ele ia lá e trazia para a família dele. Então, se eles não conseguiam ouvir, os levitas iam lá falar. Então eles estavam juntos, eles estavam reunidos, eles participavam juntos, eles adoravam juntos. Quando Moisés falava, vai ter adoração hoje, aí você ouvia as 12 tribos gritando, glória a Deus! E todas as 12 tribos gritando, porque haveria adoração naquela noite, naquele dia, naquela tarde. Quando se pregava um jejum, quando se pregava algo, todo mundo participava. E todos tinham um sentimento em comum daquilo que eles já viviam. Eles temiam a Deus. Eles temiam a Deus. E esse temer a Deus era o mais importante. Por quê? Não adiantava eles estarem vivendo uns com os outros se não tivesse esse temor. E aí nós finalizamos novamente dizendo, as outras tribos protegiam a todo custo, com suas próprias vidas, literalmente, com as suas vidas, a presença de Deus no meio do arraial, a presença de Deus no meio do povo. Então, essa é a incumbência da igreja. Nos ajude a manter a presença do Senhor aqui. E se nós não estamos conseguindo trazer a presença do Senhor para a sua vida, para a sua família, chega do nosso lado, conversa com a gente. Se nós magoamos vocês em algum momento, se nós fizemos alguma coisa errada, conversa com a gente. Conversa com a gente para a gente poder se consertar. Porque um levita, um trabalhador na obra do Senhor ferido, ele tende a morrer se ele não for tratado. E se ele morrer espiritualmente, quem ocupará o lugar dele para que possa fazer permanecer a presença do Senhor? Amém? Irmãos, essa era a mensagem que eu trouxe. E para que vocês fiquem só com o último conhecimento, alguns levitas mais conhecidos, Moisés, Arão, Miriam, Samuel, Ezequiel, Esdras, Malaquias, João Batista, Marcos, Mateus e Barnabé. Esses são alguns levitas conhecidos da Bíblia, para que vocês possam entender os feitos que eles fizeram
e o que aconteceu através da vida de cada um deles. Amém?